Fala galera, tudo bom? Tchuli aqui na área, mais um vídeo do nosso canal do YouTube. E olha só galera, hoje vamos falar um assunto iniciante, mas não é só porque é iniciante que ele é menos importante não, tá? A gente vai falar aqui como escolher o melhor banco para investir na poupança. A gente vai falar também sobre como é que a gente calcula a poupança. A gente vai entender também como a gente identifica se um banco ele é realmente seguro ou não. Eu vou ensinar na prática isso para vocês. E eu também vou falar para a galera aqui que é empreendedora, que não quer deixar o dinheiro todo na poupança ou em outro investimento com um risco mais baixo, como ganhar R$1.000 por mês através da internet, tá? Mas antes disso tudo... para tudo. Já deixa o teu like aqui nesse vídeo, compartilha ele com aquele amigo que só pensa em poupança ou quer empreender. Se você não está inscrito no canal, o que a gente faz, Cris? Escreve no lado direito ali. Aqui, galera. Então, vamos para a primeira pergunta que eu vou responder. É o seguinte: como a gente vê se o banco que a gente está investindo é seguro ou não? Galera, eu gosto de olhar para a relação de patrimônio e ativo total. Como vocês podem saber, o banco ele pega dinheiro de pessoas, de empresas, ele encontra pessoas que querem tomar esse dinheiro. Ou seja, ele não é nada mais, nada menos do que um veículo que pega dos poupadores e entrega para os tomadores de empréstimos, tá? E ele tem um potencial multiplicador. O que quer dizer esse potencial multiplicador, Tchuli? Ele pode pegar várias vezes o capital dele em forma de ativos e a gente, para entender se um banco é arriscado ou não, a gente só tem que fazer essa relação. Patrimônio líquido, que é uma ponta lá do balanço patrimonial que vai dizer quanto de dinheiro tem dos sócios, e isso vai ser o que? Vai ser uma parte de um total, que é o ativo total, que são todos os direitos, todas as obrigações que aquele banco tem. Lembra, no balanço patrimonial, galera, a gente tem ativos de um lado e a gente tem passivos e patrimônio líquido de outro. Vamos imaginar aqui um banco que tenha, por exemplo, 100 bilhões de reais em ativos totais e ele tem um patrimônio líquido de 20 bilhões de reais, ou seja, ele tem um efeito multiplicador aí de 5 vezes. Tem bancos que tem mais, tem bancos que tem menos, então você tem que comparar os bancos, fazer essa relação que a gente encontra lá no balanço patrimonial entre essas duas contas aí, e a gente vê aquele que for menor vai oferecer menos riscos aí, numa análise bastante simples e objetiva que qualquer um pode fazer. Vamos falar aqui dos bancos que a gente tem no Brasil que são mais relevantes, e já uma lista razoável para você fazer essa experiência. Pode ir em qualquer um desses bancos e lá na relação com investidores que você vai ter todas essas informações de graça, tá? A gente tem Itaú, a gente tem Bradesco, a gente tem Santander, a gente tem o que mais? Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal são os 5 principais bancos. Poderia falar de Pactual, a gente poderia falar de bancos eletrônicos, poderia sim, mas eu vou me limitar aqui a esses 5 bancos aí que eu falei, porque são os maiores bancos privados e também os maiores bancos públicos do Brasil, tá? Uma coisa interessante também é a gente olhar quem são os sócios dessas instituições, porque as empresas de capital aberto, como o Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú, elas têm uma alternativa, que é o quê? Eles podem falar assim, olha, eu quero captar mais sócios, então a gente vai emitir novas ações e a gente com isso tem a possibilidade de aumentar o patrimônio líquido de um banco de uma maneira bastante rápida, tá? Outra maneira pode ser através do crescimento dos lucros retidos. Então você vai aumentando o patrimônio igualzinho. Pode acontecer na tua empresa, no teu bar, na tua micro ou na tua grande empresa. Então, essa é a maneira objetiva de você entender como é que um banco ele está mais arriscado ou menos arriscado. Patrimônio líquido sobre ativo total. Galera, agora vamos responder a outra pergunta que me fazem muito. Tchuli, qual é o melhor banco para eu ter a poupança que rende mais? E a resposta já está aqui, ó. Todas as poupanças, elas rendem igual.
Por quê? Tem uma regrinha lá que fala o seguinte: se a taxa Selic estiver acima de 8,5%, a poupança vai render 0,5% mais a TR, que é a taxa de referência, tá? A gente, hoje em dia, tem uma Selic de 2%. Eu acho que essa Selic ela vai se manter nesse patamar abaixo de 8,5% durante bastante tempo. E aí, como é que a gente calcula o retorno da poupança? 70% da Selic mais TR. Como é que calcula essa TR? É uma fórmula um pouco mais complicada, mais taxa básica de referência sobre um R lá, que é um redutor, mas o Banco Central, ele sempre informa isso, você consegue achar no Google facilmente, e hoje em dia a TR está zero, tá? Então, a poupança está rendendo muito pouco, menos que a inflação, medida pelo IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor Amplo, está menor do que o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado. Ou seja, deixar o dinheiro na poupança é uma decisão ruim do ponto de vista financeiro, tá? Muitas pessoas, elas ficam presas à poupança Porque elas têm medo de assumir risco. e eu já deixo aqui um recado para você. O maior risco é não assumir risco, porque lá no longo prazo você pode ficar sem poder de compra nessa poupança, nessa vida inteira de acumulação de capital, e isso não é bom, tá? Isso é mais um bloqueio emocional do que racional na tua cabeça, e você pode contar contigo aqui, ó. Você é um sobrinho, você pode contar contigo como desenvolver uma técnica de investir na renda variável de maneira segura, com risco controlado, beleza? Então, não tem um banco que vai render mais poupança do que o outro. Uma coisa importante que as pessoas têm que lembrar também: a poupança ela rende no aniversário, tá? Então eu tenho que esperar fazer o aniversário de mês da poupança para render. Significa o quê? Se eu ficar 20 dias com dinheiro na poupança, não vai render nada, porque tem que fazer um mês inteiro, tem que completar esse ciclo para eu receber o meu rendimento. E agora, vamos para a terceira pergunta, que é a seguinte: como ganhar R$1.000 por mês através da internet? Galera, a gente já viveu a época que o ser humano ele era nômade. Ficava perambulando aí. Aí teve um dia que a gente descobriu como sociedade que se a gente plantasse algumas coisas, a gente teria a capacidade de ficar num lugar só, e a gente acabou sendo dominado pela terra. A gente virou o que eles chamam de... Como é que é o nome daquela palavra? Sedentário. A gente virou uma sociedade sedentária porque a terra nos dominou. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, que eu acho muito interessante, leia o livro Sapiens, tá? Que ele discorre sobre esse assunto com mais profundidade. Mas aí a gente viveu como sociedade agrária durante muito tempo, até que começamos a Revolução Industrial. Revolução Industrial, motores a combustão, teares. Evoluímos bastante a partir disso, até que chegamos na Revolução da Informação. Júlio, o que isso tem a ver? Como ganhar R$1.000 na internet por mês? Por quê? A Revolução da Informação, ela trouxe conhecimento para o centro das coisas. E hoje em dia, a maneira que eu vejo mais fácil de ganhar R$1.000 por mês na internet é através do conhecimento. Então, o que você pode fazer? Você pode ler um livro, fazer uma resenha e vender aquela resenha numa série. Vamos dizer que você vai fazer isso por R$50. Arranja 20 clientes que você ganha R$1.000. Ah, eu sou bom de Excel, Júlio, que é aquele software lá do Office, do Microsoft, que tem célula, coluna, linha. Faça uma planilha de controle de gastos pessoais. Faça uma planilha de controle de investimentos. Faça uma planilha que vai melhorar a vida dos outros. Tem gente que gosta de medir o percentual de gordura, tem gente que gosta de medir o índice de massa corporal. Qualquer que seja a zona que você trabalha, a área que você estuda, dá para ganhar através do conhecimento pela internet. Vamos falar aqui da planilha. A planilha vai custar R$20. O que você vai fazer? Vai vender para 50 pessoas por mês essa planilha e vai ganhar os R$1.000. Por quê? Qual que é a grande sacada aqui?
Eu tive o trabalho de fazer a planilha uma vez, eu tive o trabalho de fazer a série sobre o livro uma vez. E se eu vender para uma, ou se eu vender para 100 ou para 1000 pessoas, o custo é basicamente o mesmo, tá? Então a gente tem escalabilidade através da internet. Se você não consegue botar o teu rosto no vídeo, não tem problema, porque você pode fazer um podcast falando desse assunto e aí usar isso como um gatilho mental de reciprocidade. Primeiro você gera valor para o teu cliente, você gera valor para a tua audiência e aí as pessoas vão começar a te acompanhar. Do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui com você. E a partir desse relacionamento vai ter uma hora que as pessoas vão te questionar: Júlia, como é que a gente faz para organizar melhor os nossos investimentos? Aí eu falo assim: olha, tem planilha que otimiza isso. Júlia, fala de livros. Aí a gente vai, mas eu tô num nível do jogo que eu dou muita coisa de graça, por isso que o meu apelido aqui na internet é o The Giver, que é o doador. Ou seja, você precisa inverter a ordem das coisas. Não é cobrar primeiro para depois entregar. Você entrega, e aí uma hora as pessoas elas vão estar sedentas para aprofundar esse relacionamento com você. Aí você cria esse relacionamento através de um produto escalável, como um infoproduto, como uma planilha, como... Tem várias maneiras. Mais outras maneiras de você ganhar R$1.000 pela internet. Você pode traduzir textos, você pode corrigir textos, você pode fazer design, você pode aprimorar vídeos, editar vídeos. Ou seja, as possibilidades são infinitas. A única coisa que não pode é ficar parado, tá? Eu deixei aqui em aberto. Eu sou bom de texto, Júlio. Faça um blog. Tem muita gente que ganha muito dinheiro ou escrevendo ou só falando. Tem gente que gosta de botar o rosto e falar, que nem eu faço. Isso aí aumenta as possibilidades? Aumenta. Mas não necessariamente é a única maneira de ser bem sucedido na internet. Beleza, galera? Então, respondemos aqui essas questões que eu considero relevantes de verdade. Então, deixa aqui os teus comentários sobre o que você achou. Se ainda tem algum tipo de dúvida que você queira que eu responda. E não esquece, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, pois é só o começo. Beleza? Deu play!